FGV não é a banca mais simples do mundo, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 7 questões muito fáceis de língua portuguesa, para que você vá aí pegando alguma confiança para ver que a banca é sim complicada, mas não é impossível. Vem comigo. Olá pessoal, eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em inglês, eu já fui aprovado em mais de uma dúzia de concursos públicos e meu objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês 7 questões da Fundação Getúlio Vargas de português que aparentemente assim são muito fáceis, são um pouquinho traiçoeiras, mas são questões possíveis de serem feitas. Eu vou mostrar para vocês como se devem ler essas questões para que você, mesmo numa questão fácil, você acerte. Porque sim, você precisa acertar as fáceis, porque senão, como é que você vai fazer nas difíceis? E provavelmente as fáceis as pessoas vão acertar. Então é vital que você acerte esse tipo de questões. Se você deixar para acertar só as difíceis e não acertar as fáceis, provavelmente sua nota vai ser mais baixa, porque essas fáceis, muito provavelmente a esmagadora maioria das pessoas vai acertar. Vamos embora para a tela? Então coloquei ó, questões fáceis mais traiçoeiras da FGV e da prova de português. Então na primeira aqui, pessoal, a gente já tem a banca, seria a FGV, obviamente, nós temos aí SME São Paulo, a prova é de 2023, uma prova bem atual, tá? É professor de educação infantil e fundamental 1. Então, entre as opções a seguir, assinale aquela em que o aumentativo sublinhado perdeu o valor de aumentativo, designando uma outra realidade. Então, o que a questão está te pedindo? Ele está te pedindo, dentre essas frases ali, a frase que o aumentativo ele não é mais aumentativo, ele deixou de ser aumentativo e se tornou uma palavra comum. Então, a gente tem lá, o entregador tocou a campainha e esperou no portão. Então, portão, a gente poderia achar que seria o aumentativo de porta, mas você percebe que já é outro objeto. O portão em si só ele não é uma porta grande, ele já é o nome do objeto. Vamos ver as outras, ó. Cachorrão, aí sim aumentativo de cachorro. Panelão, aí sim aumentativo de panela. Varandão e terrenão são aumentativos. Então olha o que a questão estava te pedindo. Estava te pedindo o elemento que perdeu o valor de aumentativo, tá? Então o que isso significa? Que você tinha um aumentativo, essas questões eles significavam aumentativo antes, ou seja, provavelmente lá no início alguém colocou portão como aumentativo, como uma porta grande, mas com o passar do tempo isso foi perdido. Era isso que a questão estava te pedindo. Algo aparentemente simples, né? Se você for lá no edital, o edital vai te dizer que você tem que aprender aumentativo e diminutivo. E quando chega na prova, desse tipo de forma que vai aparecer, tá? O próximo aqui é analista judiciário do TJ do Rio Grande do Norte. E aqui vamos ver o que eles estão te pedindo. Também é uma prova de 2023, tá? A opção abaixo, em que a forma verbal destacada mostra fatos anteriores em relação a outros, tá? Você tem um fato que vai ser relacionado anteriormente. Quando a guerra da Ucrânia, a gente pode falar, né, terminar, muitos vão voltar para o país. Então, ó, a gente tem um verbo, tá destacado, a gente tem que terminar, terminara, entrou e vão saber. E tá te perguntando qual desses aqui mostra um fato anterior aos outros. Se você for uma pessoa esperta, você já vai saber que aqui, ó, vão saber não pode ser um fato anterior, porque vão saber é futuro. É claro que não vai ser. Você estuda aí elementos verbais, aqui no canal a gente tem vídeo sobre isso, e às vezes você fica meio confuso de como é que a prova vai te cobrar. Então a prova vai te cobrar dessa forma aqui, vai te cobrar de um jeito que você tem que saber compreender a frase. Não é só o nome de, esse aqui é um futuro do pretérito, isso daqui é um subjuntivo. Não, ela vai te cobrar inclusive dentro da frase qual que é o sentido, tá? Então, ó, terminar, terminara, entrou e entrou. A gente já vai eliminar essa última aqui, o vão saber, porque obviamente aqui é futuro, tá? A gente tem aqui o entrou, que é passado, né? Quando ele entrou, a maioria já saíra. Esse saíra, perceba que é o mesmo tipo verbal de terminara, que a gente chama de pretérito mais que perfeito. Se não viu nossa aula de verbos, depois veja, tá? E o professor estava quando o aluno entrou. Esse verbo aqui, que é o que a gente chama de verbo mais do que perfeito, pretérito mais que perfeito, ele indica o passado do passado. Então, note que a questão aqui ela é capciosa, mesmo sendo uma questão fácil. Por quê? Esse verbo aqui, ele indica um fato anterior ao outro. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Tá? Então, ele indica um passado que ocorreu anterior ao outro passado. Só que na letra C aqui você também tem um saíra, que é um pretérito mais que perfeito. Só que perceba que esse aqui não está marcado, só está marcado o entrou. Então, se aqui na C tivesse marcado o saíra, aí sim você poderia considerar ele como o passado do passado, tá? Mas aqui no caso é terminara, porque o terminara é o pretérito mais que perfeito.
ok? Então percebam que você precisava não só saber as formas verbais, mas entender também como é que elas funcionam, ok? Se você ainda não está inscrito no canal, pessoal, dá uma força aí, porque conteúdo fácil, rápido, eficiente, tipo isso você só encontra aqui, beleza? Então vamos para a próxima. Essa daqui é de professor de educação fundamental 2 e médio e professor de português, essa também é da SME de São Paulo e também é atualizadíssima a prova de agora de 2023, tá? Assinale a opção que exemplifica a seguinte mudança de classe de palavras. Então você tem que prestar muita atenção nos comandos, porque os comandos das provas da FGV são sempre comandos pequenos, as questões não costumam ser grandes, mas isso não significa que as questões são fáceis. Às vezes você tem algumas bancas que tem umas questões enormes, mas aí as questões, quando você peneira ali, praticamente você acha rapidinho a resposta. Aqui você tem poucas palavras e você tem que prestar atenção porque todas elas têm significado, tá? Então, quando diz aqui, ó, você vai ter a seguinte mudança. Qual que é a mudança? Era uma palavra que era um substantivo comum que ele passou para substantivo próprio. E substantivo próprio que passou para comum. Então, o que a questão está te pedindo? Perceba que ela tem aqui, ó, vários grupos de palavras, tá? Você tem aqui Campina Grande, a cidade, né? Você tem celular, Fortaleza, felicidade, etc. Você tem dois grupos. E o que a questão está te pedindo? A questão está te pedindo para que você localize onde aconteceu a seguinte questão. Você tinha um substantivo comum que passou a ser próprio. Então, essa primeira aqui, ó, vai ser um substantivo comum que passou a ser próprio. Então, lembra o que é substantivo comum? Casa, etc. E o que é próprio? É o que é o nome de alguma coisa, tá? Então, você tem um substantivo comum que passou a ser próprio e você tem um substantivo próprio que passou a ser comum. Então, olha que loucura, né? Aqui ele está te pedindo o inverso. Os primeiros aqui são todos nomes de locais, né? De cidades, creio eu, que Recife, que deve estar se referindo à cidade, não se referindo ao Recife normal que tem no mar, tá? E o segundo, ó, substantivo próprio que passou para comum. O pulo do gato dessa questão era você começar pelo fim, era você começar pelo substantivo próprio. Qual que é o substantivo próprio aqui, ó? Celular não é um substantivo próprio, felicidade também não é, santo também não é, canário também não é, mas champanhe, note que champanhe é o nome do substantivo próprio que era, obviamente, a cidade lá de Champagne, na França, que se faz o champanhe. Ele era próprio e se tornou comum, ou seja, todas essas bebidas, espumantes, etc., virou como se fosse o sinônimo de champanhe. Então, a questão aqui seria a D, tá? Você teria que marcar por causa que o champanhe era o próprio que passou a ser comum, e o Três Corações que era comum, né? Três Corações que passou a ser o nome próprio, o nome da cidade. Beleza? Então vamos seguir aqui, meu povo, ó. Essa daqui é da CEAD-AP, auxiliar técnico pericial, técnico de enfermagem. Obviamente temos aí a banca sempre a FGV e o ano foi 2022. Entre as opções abaixo, assinale aquela que o diminutivo destacado perdeu o valor de diminutivo, designando uma outra realidade. Essa daqui é praticamente igual àquela lá do aumentativo. Praticamente igual, só que aqui está te cobrando o diminutivo. Mas é exatamente o mesmo tipo de questão. É importante que você comece a perceber qual que é o tipo da questão, tá? O tipo da questão, ela importa. Importa você saber qual que é o tipo, como é que funciona a questão. Por quê? Lá na prova, muito provavelmente, vai cair uma parecida. E se você tiver uma ideia de como é que é o tipo de questão, provavelmente você vai se dar bem, tá? Então, o menino olhou para a garotinha que estava ao seu lado e sorriu. O padre procurou na folhinha qual era o santo do dia. O aluno tirou o livrinho que estava dentro da pasta. Os meninos menores brincavam com carrinhos e era difícil ler a letrinha na parte de baixo. Então, vamos fazer o mesmo processo que a gente fez na outra, galera. Então, a gente tem a garotinha, que é exatamente o diminutivo de garota. Livrinho, que é o diminutivo de livro, dentro do contexto aqui, né? Brincavam, carrinhos também vai ser o diminutivo de carro, letrinha, diminutivo de letra. Perceba que folhinha, pode ser que lá na origem, o calendário que a gente chama de folhinha, ele era uma folha pequena. E ele acabou se transformando num nome próprio. Então ele deixou de ser uma folha pequena e passou a se tornar um objeto autônomo. Então folhinha é um objeto autônomo. Então obviamente aqui é a resposta, né? A gente sabe que é a folhinha, beleza? Vamos passar para a próxima aqui, ó. Que a gente tem FGB, essa daqui é da Câmara de Taubaté, tá? Da Câmara de Taubaté, que é o seguinte, ó, segurança legislativa, bababá, essa aqui é de 22.
Entre as opções abaixo, assinale que o aumentativo sublinhado perdeu o valor de aumentativo designando outra realidade. Note que aqui nós temos a mesma situação, que eu já marquei a resposta, tá? Mas olha que a gente tem a mesma situação. Nós temos casacão, que é o aumentativo do casaco que o sujeito usava. Pratão, que é o aumentativo do prato. Temos caldeirão, que é o aumentativo de cadeira, e paredão, que é o aumentativo de pedra. Essa palavra aqui, que a gente também não pode falar aqui no YouTube, essa palavra ela significa uma palavra grande? Não. Ela deixou de significar uma palavra grande e se tornou uma palavra sozinha. Então, o que ele está te pedindo aqui? Qual palavra dessas daqui deixou de se tornar uma palavra que é considerada outra grande e se tornou uma palavra autônoma? No caso, é a letra B aqui, ok? Então, em todas as frases abaixo, a palavra de valor negativa foi substituída por um vocábulo de valor positivo. Essa daqui é Técnico Judiciário Administrativo, TRT de 2022, tá? Então, o mecânico lambuzou a peça do carro. Então, lambuzar e lubrificar, perceba que aqui tem um valor negativo, quando você fala, pô, lambuzou tudo, avacalhou tudo. Essa daqui foi trocada por uma positiva. Na B, nós temos o contrário, ó, cara para focinho. Então, aqui, se o focinho tivesse aqui, aí a gente poderia marcar essa, mas como o focinho está no fundo, então aqui você tem cara, que é um valor positivo, e focinho, que é um valor negativo. Detentos para condenados, esgoelavam para berravam e boca para beiços. Percebam, então, que nessa questão aqui, seria a letra A, obviamente, porque a negativa está na frente e a positiva está aqui do outro lado. Você tem que prestar muita atenção nessas ordens, tá? Na ordem da palavra, da questão, porque ele vai te colocar a primeira negativa, a segunda positiva. Aí você marcou, opa, então tem que ir lá na prova achar primeiro a negativa e depois a positiva, porque às vezes eles vão inverter justamente para ver se você conseguiu entender a questão direito. Então é importante a compreensão da pergunta. A pergunta ela é até mais importante do que a resposta, porque se você não entender a pergunta, que olha o que ela está dizendo, ó, foram trocadas palavras negativas por palavras positivas. Então, o que você tinha que fazer na hora de localizar? Essa primeira leva marcada aqui, você deveria procurar a que fosse negativa. Localizando a que fosse negativa, você deveria olhar para o lado e ver se ela seria trocada por uma positiva. Você vai ter algumas que vão ser tipo neutras, né? Como o C aqui de detentos para condenados, que é basicamente a mesma coisa. Esgoelar para berrar, basicamente a mesma coisa. E aqui você vê boca para beiço. Então aqui você já teria, aqui seria uma negativa, aqui seria uma positiva, seria parecida com a letra B. Então percebam que a ordem dos fatores ela altera o produto nesse caso, porque vai ser exatamente a ordem dela que a banca está te cobrando. Qual que é negativa primeiro, qual que é a positiva segunda. Então você precisa localizar a ordem, para que localizando a ordem você seja capaz de responder a pergunta. E vamos para a próxima aqui, meu povo. Então nós temos aqui da FGV TCE de Tocantins, tá? Analista técnico de letras. Existem dois lados em cada problema, o nosso lado e o lado muito errado. Essa é uma frase clássica, né? E se você ainda não está aí dentro do nosso clube de membros, você está do lado errado, porque no nosso clube de membros aqui a gente vai corrigir a sua redação para que você saiba qual que é a sua nota para saber se você está andando bem na redação ou não está. Então, se você não está assim, você está do lado errado e você vai se dar mal na prova. Então, assina aí o clube de membros, que é baratinho, o pessoal custa um cafezinho, tá? Não tem nem como dar errado. Você vai fazer, nós vamos mostrar a sua evolução ou não, e você vai se dar bem na prova por causa disso, ok? Então, ó, nessa frase é uma forma de superlativo, que é o muito errado. Lembra o que é o superlativo? É o exagero para cima, né? É maravilhoso, homenzarrão, tudo que é para cima é o aumentativo, que é o contrário de diminutivo. A frase abaixo que não há uma forma de superlativo. Tome muito cuidado com essas questões que diz a forma tal exceto, é tal coisa menos. Por que você tem que tomar muito cuidado com isso? Porque ali no apavoro, ali no desespero na hora da prova, é muito comum o aluno ir lá e já procurar a resposta certa, só que às vezes a pergunta tá te mandando procurar a forma errada. Então aqui no caso, ela tá te perguntando aqui não tem uma forma de superlativo. Ou seja, todas têm. Você vai ter que marcar que não tem.
Percebam que a questão aqui é um pouco capciosa também. Então, como era o objetivo do vídeo, que eram 7 questões fáceis, mas que podem ser capciosas para que você já vai treinando aí, tá? Ó, é bem difícil conviver com o pessimista. O otimismo exagerado é um defeito chatinho. Fatos são coisas teimosas para burro. Os legumes estão baratos. O homem estava algo abatido devido à doença. Então, senhores, perceba que aqui na B tem uma coisa interessante que eu vou comentar agora. Ó, a B tem o chatinho, né? Aqui tá te pedindo o superlativo. Por que eles colocaram o chatinho? A gente pensa por contrários, né? A gente pensa por uma coisa contrária da outra, nossa mente consegue funcionar assim em binômios. É bem possível que o sujeito aqui se confundisse com chatinho, ele confunde chatinho, que é aumentativo, com diminutivo, por isso que na prova as pessoas fazem uma confusão e por isso você tem que ficar muito esperto com conceitos, tá? Aumentativo, diminutivo, substantivo, verbo, todos esses conceitos eles têm que estar muito bem grudados na sua cabeça, seja para fazer Enem, seja para fazer prova, tá? Então, ó, qual que aqui não tem? Então, a primeira é difícil conviver, é bem difícil. Então, o bem aqui é um aumentativo, né? Bem difícil. Então, aqui vai estar mostrando que é um superlativo, ele está jogando para cima. Otimismo exagerado também. Olha que ele colocou chatinho, como eu disse, para que você achasse que aqui não tinha superlativo. Fatos são coisas teimosas e esse pra alguma coisa aqui significa que é aumentativo. Os legumes estão baratos. Veja que aqui não tem um muito, não tem um bastante, não tem um para alguma coisa, não tem. Então esse daqui você não tem nenhum superlativo, tá? E o homem estava algo abatido. Esse algo aqui pode ser que você se confundisse um pouco achando que esse algo aqui não é um aumentativo, mas é, tá? Tá mostrando aqui que é alguma coisa além do abatido. Então, por isso, nessa questão aqui também, nós teríamos que marcar a letra D. Espero ter ajudado vocês com essas questões facílimas. E se você ficou no vídeo até agora, não deixou aquele like bonito para valorizar o trabalho do tio e não se inscreveu, faça isso agora porque teremos mais vídeos como esse. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fui!